Da falta de admiração, é o primeiro ponto que a gente vai falar um pouco. A impossibilidade... Calma, microfone. A impossibilidade da falta de admiração. A falta de admiração é impossível... Meu Deus. A falta... Glaucia, te comporta. Bora lá. A impossibilidade da falta de admiração, que diz: a falta de admiração é impossível para os seres humanos. Viver uma existência sem estar tomado pela admiração é contra o curso da humanidade. Sempre encontramos algo para admirar, seja ele pequeno ou grande. Colega. Então, nós sempre vamos estar admirados por algo, por mais que a gente não perceba, mas nós sempre estamos adorando algo. Como diz o texto, seja ele grande ou pequeno. Segundo ponto, o vocabulário da admiração. O vocabulário da admiração. Todos desenvolvemos um vocabulário de admiração conforme crescemos, expressamos nossa admiração de várias maneiras. Aqui tem algumas frases que eu vou estar falando para vocês, o que costumamos falar quando estamos admirados por algo. Primeira frase. Isso me deixa pasma. Quem já falou isso? Acho que aqui na região é mais, isso me deixa passada. Não, assim, para você... Calma, gente. Ai, peraí. Não, porque eu quero... para ser mais claro, né? Meu tempo está correndo ali. Vocês estão rindo aí. É só para deixar mais claro, porque isso me deixa pasmo, né? Isso me deixa pasmo. Bora lá para a segunda frase, que a primeira destabilizou você, né? Amém? A segunda, não posso acreditar que ele fez isso, né? Depois dá uma editada aí, irmão. Bora, a terceira frase, se apenas eu tivesse, então eu seria. A segunda é, não posso acreditar que ele fez isso. Né? Tá impressionado, admirado por algo que outra pessoa fez, né? Uma pessoa fez. Terceira, se apenas eu tivesse, então eu seria. Por exemplo, se apenas eu tivesse um carro, então eu seria feliz, eu seria completa, né? Por eu ter conseguido algo que eu tanto almejava. Quarta frase. Sonho com isso o tempo todo. Quem que já não pensou isso? Quem já não falou isso, né? Sonho com isso o tempo todo. Quinta. Não preciso de muito para ser feliz. Apenas me dê misericórdia. Sexta. Quando eu crescer, eu quero. Quem nunca pensou e quem nunca falou isso também? Quando a gente é criança, a gente quer ter muitas coisas, né? Então, vamos crescendo admirados por algo que desejamos. Sétimo, pergunto-me como é ter. Pergunto-me como é ter. Por exemplo, como é ter dinheiro, como é ter uma casa grande, bonita, né? Outra, não consigo acreditar que ela conseguiu o que eu sempre quis. Acho que vocês já pensaram isso igual eu. Não consigo acreditar que ela conseguiu o que eu sempre quis. Eu queria tanto o sapato da irmã ali, ela conseguiu e eu não. Passado. Chocada. E a última frase. É tão legal, não consigo parar de pensar em respeito disso. Amém? Então, aqui tem algumas frases do que, como é o nosso vocabulário quando estamos impressionados ou admirados com algo. Seguindo aqui o terceiro ponto. O princípio da substituição.
O princípio da substituição. Que segue o texto. A admiração revela um princípio espiritual. Um princípio espiritual profundo e imperceptível à substituição. Todos nós, como pecadores, rapidamente trocamos a nossa admiração pelo Criador, pela admiração de alguma coisa na criação. O apóstolo Paulo argumenta sobre a pecaminosidade humana e a necessidade da graça salvadora. Amém? Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 1, verso 25. Romanos, capítulo 1, verso 25. Amém? Como falou aqui o texto, trocamos a admiração que deveria ser para o Criador, estamos trocando por algo da criação que ele criou, né? E lá em Romanos 1,5 diz assim: pois trocamos a verdade de Deus pela mentira, e adoramos e servimos a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Glória a Deus, né? Então, estamos ocupados adorando as coisas que Deus criou, e esquecemos de adorar quem criou, né? Em primeiro lugar. Amém? No quarto ponto. A mentira das mentiras. A mentira das mentiras. Diz assim: a mentira das mentiras é a crença de que se pode encontrar a vida fora do Criador. Acredita que a paz, o descanso, o contentamento, a satisfação, a verdadeira alegria espiritual podem ser encontradas em algum lugar na criação. É um engano mortal. Adão e Eva acreditavam nessa mentira e, como resultado, deliberadamente se rebelaram contra a posição e os mandamentos de Deus. A Escritura está cheia de histórias tristes de desobediência, violência, idolatria, ganância, inveja, desonestidade, roubo e assassinatos que resultam dessa mentira. Amém? Então, a história de Adão e Eva a gente conhece, né, lá no começo da Bíblia, que foi por lá, mas a gente vai falar mais aqui à frente, mais sobre Adão e Eva, que foi por lá que o pecado entrou, né? A tentação que eles tiveram quando a serpente ofereceu para eles o fruto, né? O fruto proibido. Quinto ponto. A criação e a substituição da admiração. A criação e a substituição da admiração. Os seres humanos foram criados para viver com o coração cativado pela admiração. Por qualquer outra coisa, nunca alcançamos nada de bom. Isso se torna ainda mais terrível quando substituímos a admiração por Deus pela admiração de nós mesmos, né? Então, nós não estamos só admirados por algo que Deus criou, mas sim por nós mesmos, e muitas vezes nós nem percebemos, né? Que nós nos temos colocado em primeiro lugar e acabamos esquecendo que tem que ser a nossa admiração em primeiro lugar, que tem que ser ao Criador, né? Deus. Amém. O sexto ponto. Agora que vem aqui Adão e Eva. O engano no jardim do Éden. O engano no jardim do Éden diz assim: a tentação de Adão e Eva no jardim do Éden foi mais do que um desejo por um fruto proibido. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 3. Capítulo 3, do 1 ao 6.
Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu, né? A serpente oferece a Eva a esperança de que ela poderia ficar no lugar do Criador, ser como Deus, ter sabedoria independente dele e estar no centro. Adão e Eva não buscaram apenas o fruto proibido, mas eles buscaram ter o lugar de Deus, né? Ser como Deus. E a serpente soube, né, entrar ali no ouvidinho deles. A serpente colocou na cabeça que se eles comessem daquele fruto, eles teriam, né, todas as regalias, queriam ser Deus. Não foi só a curiosidade de querer morder o fruto para saber se era azeda, se era doce, mas eles queriam poder na mão deles, né? Amém. Vamos lá para o 7º ponto. A substituição da adoração. A substituição da adoração. O pecado substitui a adoração a Deus pela adoração ao eu. Ele substitui submissão pelo autogoverno, gratidão pela exigência por mais, fé pela autoconfiança, a alegria vertical pela inveja horizontal e o descanso na sabedoria de Deus pela busca por controle pessoal. Vivemos para a nossa própria glória, elaboramos nossas próprias regras e pedimos que aos outros que sirvam os nossos programas, né? Então, estamos substituindo a adoração de Deus pela adoração de nós mesmos, como já falei anteriormente, né? 8º ponto. As consequências da substituição. As consequências da substituição. O pecado resulta em uma série de atitudes e comportamentos destrutivos. Amaldiçoamos obstáculos, odiamos esperar. Quem odeia esperar aí? Ficamos transtornados quando não obtemos o que desejamos. Revidamos quando nos sentimos injustiçados e fazemos de tudo para satisfazer nossos desejos. Amém? Então, odiamos esperar e ficamos transtornados quando não obtemos o que desejamos, né? Nós somos assim, os seres humanos são assim. E mais lá na frente a gente vai falar mais um pouco sobre isso aqui também. Bora lá para o 9º ponto. O problema da admiração própria. O problema da admiração própria. Muitas vezes nos concentramos excessivamente em nossos próprios prazeres e nos comparamos com os outros. Vamos explorar como essa mentalidade afeta nossas vidas e nossa comunidade. Bora lá. O primeiro ponto desse 9º ponto, o primeiro ponto, diz assim: a busca pelo poder do controle, é o subtítulo. A busca pelo poder do controle.
Somos obcecados pelo que é melhor para nós. Exigimos mais do que nos serve e tomamos mais do que nos é dado. Ansiamos por sermos os primeiros e odiamos sermos os últimos. Quem quer ser o último, né, em alguma coisa? Estamos ocupados demais em estar certos e sermos notados e sermos aprovados, né? Então, a gente tem essa preocupação de alguém notar a gente, de querer ser aprovado por todos, né? Aí, no segundo ponto, diz a dificuldade de perdoar. A dificuldade de perdoar. Achamos mais fácil julgar os que nos ofendem do que perdoá-los. Exigimos que a vida seja previsível, satisfatória e fácil. Fazemos todas essas coisas porque estamos cheios de nós mesmos do que por Deus, né? Então, estamos cheios de nós mesmos do que cheios de Deus. Terceiro ponto, a grande substituição. Vamos ler lá em 2 Coríntios 5:15. 2 Coríntios 5:15. Diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Amém? Então, bora lá. O pecado nos leva a viver para nós mesmos, em vez de viver para Deus. A grande difusão na comunidade humana pode ser rastreada até esse ponto único, a substituição da admiração vertical pela admiração por nós mesmos. Bora lá, o 10º ponto. A linguagem da reclamação. Fala comigo, Senhor. Ainda bem que meu esposo não está aqui, mas ele vai ver. A linguagem da reclamação. Não sou só eu que reclamo, tenho certeza, hein? Peraí, depois eu vou lá no PV dos esposos e das esposas, para saber essa história. A linguagem da reclamação. A reclamação, a reclamação é a linguagem universal dos pecadores. Então, todos nós reclamamos sim, porque todos nós somos pecadores. Quando estamos no centro de nossas vidas, nos sentimos no direito e nossos desejos dominam nosso coração, resultando em muitas reclamações. É mais natural para nós reclamar do que agradecer, resmungar do que louvar e comparar o que temos com os que os outros têm. Amém? Então, em vez da gente estar buscando agradecer, estamos ocupados reclamando, né? Resmungando e nos preocupando com o que os outros têm, né? A gente vê as coisas dos outros, olha como conseguiu aquilo, como tem aquilo, e fica admirado pela coisa do outro, né? 11º ponto. A insatisfação pessoal. Não temos, primeiramente, um problema de reclamação, mas um problema de admiração. Quando a admiração pelo eu substitui a admiração por Deus, e louvor se torna raro e a murmuração abundante, né? Então, enquanto estamos lá buscando admiração por outras coisas, substitui a admiração por Deus e o louvor se torna raro, né? Que a gente deveria louvar, agradecer, a gente está ocupado murmurando abundantemente. Não é minimamente, abundantemente. Então, isso quer dizer que a gente reclama muito, né? Um exemplo. Um homem que esperou anos por uma promoção, fez todas as coisas certas, mas foi rejeitado em seu desapontamento e decidiu se demitir. E agora está desempregado há 1 ano e meio e sem saber o que fazer, né? Ou seja, aquele rapaz estava muito tempo ocupado, admirando aquela promoção, aquele trabalho, e no final ele não conseguiu. Então acabou se demitindo e hoje, como diz aqui o texto, hoje em dia ele não sabe o que fazer, está perambulando por aí, né? Se a admiração dele tivesse em confiar em Deus, esperar em Deus, ele não teria se demitido, né? Como um ditado popular, ele não teria chutado o balde e estaria esperando confiante
a vez dele chegar, né? Então, pela admiração dele estar ali naquela promoção que ele estava esperando tanto e não conseguiu, ele se desapontou, se entristeceu, né? Com aquilo. Aqui eu notei algumas frases que foi falada na quarta, que diz assim: o que você procura para admirar mudará a direção da sua vida. Então, né, a gente tem que ter cuidado com o que a gente anda admirando, né? Que muitas vezes passa despercebido. A gente acha que não, mas aquela coisa ou aquela pessoa já entrou ali, a gente já está admirando, já está contemplando, e muitas vezes passa despercebido. Num revival passado, a gente falou sobre idolatria, né? E que se torna aqui um pouco próximo, porque a nossa admiração tem que ser primeiramente a Deus. Assim como a idolatria, a gente procura idolatrar algo em primeiro lugar, né? Que não é Deus. Isso é começar na minha vida também, tá, gente? Outra frase. Nossa fonte de admiração governa a nossa vida nessa terra. Né? Então, mais uma vez, cuidado com o que a gente anda admirando, porque é isso que vai dominar a nossa vida aqui nessa terra. Né? Outra frase. A admiração estimula as maiores alegrias e as mais profundas tristezas em nós, como eu citei a história desse rapaz aqui. Né? Ele estava feliz porque ia participar daquela promoção. No final, ele não conseguiu aquela promoção, então a tristeza tomou conta dele, né, a ponto dele se demitir e viver sem saber o que fazer. Né? E se ele tivesse confiado em Deus, ele estaria ali naquele emprego ainda, esperando, se um dia fosse a vontade de Deus, ele conseguir, né, aquela promoção que ele tanto almejava. O único jeito de algo ser expulso é um novo amor ocupar o lugar. Então, a gente acha que deixou de admirar algo, por exemplo, um objeto, para admirar uma pessoa. Então, como se diz, que essa admiração que a gente tem, ela nunca fica vazia. Sempre nós estamos procurando algo para admirar, algo para contemplar. Esse cargo nunca está vazio, né? Mas em nenhum momento deles a gente quer que seja Deus em primeiro lugar. Outra frase. Nosso coração deve contemplar a Deus e não sua criação. Amém? Bora ler ela rapidinho em Marcos 8:36. Marcos 8:36. Amém? Isso aqui o pastor leu no domingo, né? Diz assim. Foi terça? Quarta? Foi? Pensei que era no domingo, irmã. Então, bora lá. É verdade. Vou já dar um exemplo disso aí. Diz assim: Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Que é uma pergunta, né? O que adianta nós conquistarmos as coisas no mundo e o mais importante a gente está deixando de lado, né? Que é ter a nossa vida com Cristo, né? Não as coisas que estamos buscando, estamos ocupados tentando ter um emprego bom, uma casa boa, um carro, não que isso seja errado, como a gente já falou aqui também, mas aí a nossa alma está se perdendo, né? Por aquilo que a gente está admirado de estar conseguindo conquistar, né? E a pastora deu o exemplo na quarta passada das pessoas famosas que têm tudo. Se querem um carro, compro. Se querem uma casa, compro. Se querem um objeto, compro. Porque eles, a hora que quiser, eles compram, eles conseguem, né? Mas ele comprou aquele carro, por exemplo, já satisfazer a vontade dele, e aquele carro ali não importa mais para ele, né? O que importa foi que ele ganhou, conquistou, admirou, contemplou. Mas e a alma dessa pessoa? Né? Eu acredito, como a pastora falou, tá vazia,
né, não vai ser preenchida nunca, enquanto for a busca por objetos materiais, né? Então, não adianta queremos ter tudo e a nossa alma se perder, como falou aqui em Marcos 8:36, né? Então, que a gente possa ficar em alerta quanto a isso, né? Que nós estamos adorando e contemplando que não é Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? É isso. Palavra do Senhor.